colegas acadêmicos e colegas dentistas. No ano de 2026, nossa primeira entrevista, hoje, sendo patrocinada pela Labo Dental, vamos entrevistar ele, o Dr. Rubem, que iniciou sua carreira aqui no Brasil, fez sua formação toda no Brasil e sua residência, e hoje ele vai nos contar o processo que ele enfrentou para revalidar seu diploma nos Estados Unidos. Dr. Rubem, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu já começo fazendo a minha primeira pergunta. Vale a pena sair do Brasil para morar nos Estados Unidos e ser dentista? Com certeza. Eu queria agradecer o convite, né? Obrigado por ter me convidado ao Papo de Dentista. Obrigado ao Labo Dental, ao Papo de Dentista, ao professor Rodolfo e a você, Jordano. Mas com certeza a resposta é sim. Né? Vale muito a pena ser dentista nos Estados Unidos, né? Por vários motivos, né, que a gente poderia descrever agora. Eu lembro que quando eu conheci o Rubem, nós não fomos professor e aluno na graduação, mas em algum curso de atualização um tempo passado, e eu lembro que o Rubem era um excelente aluno, era muito já obrigado. Um apaixonado pela área de bucomaxilofacial, né? E estava prestes ou passou no exame da residência. Já havia passado. Havia passado o exame da residência, e também a sua esposa, na época namorada, Stacy, também foi minha aluna. Sim. E a gente acompanhou, eu tive a oportunidade de acompanhar essa mudança de chave, né? Brasil e Estados Unidos. A gente queria saber um pouquinho como caiu essa ficha, como você já vinha pensando nisso? Foi de repente? Conta um pouco pra gente aí. Sim, é interessante. Como você falou sobre a Stacy, a minha esposa agora, a Stacy nasceu nos Estados Unidos, né? Então, o meu processo de revalidação ele veio a partir dela, né? Ela decidiu voltar ao país, né? A voltar às suas origens, a família do pai. Então, a gente foi atrás do processo de revalidação. Nós chegamos lá, fomos atrás de universidade, atrás de estudar o processo todo, né? E decidimos imigrar mesmo para os Estados Unidos. E a gente está falando de que ano, Rubem? Nós estamos falando Nós começamos o processo em 2016, com a ida da Stacy, e eu acabei indo só em 2018. Mas de 2016 a 2018, eu fui mais ou menos umas 10 vezes para os Estados Unidos, que eu estava me preparando para poder ir, que eu ainda estava terminando os meus trabalhos aqui no Brasil, para poder ir de uma vez para os Estados Unidos. Muito bem. Doutor Rubem, você teve medo de começar lá do zero? Com certeza eu tive muito medo, porque era uma outra cultura, né? Eu não dominava a língua, eu precisei aprender o inglês, então eu tive muito medo, sim, no início, de como eu ia me comportar, né? E eu me sentia naquele momento ali inferior, né? Quando eu cheguei lá, eu não sabia falar o inglês, né? E eu não sabia como é que eles iam me receber, mas sim, tive muito medo. E essa recepção foi calorosa? Não foi. Eu imagino. Não foi calorosa. Eu lembro de quando eu fui para lá, eu comecei a trabalhar como dental assistant. E eu lembro que quando eu falava que eu era o oromaxillofacial surgeon, né, bucomaxilofacial from Brazil, eles começavam a rir e diziam assim: mas como você é cirurgião se você nem sabe falar inglês? Né? Então, eles criticavam, porque o oromaxillofacial surgeon, o bucomaxilofacial, é uma profissão muito respeitada, muito valorizada, que ganha muito mais do que muitos médicos e especialistas. Olha, que interessante. Sim. Então, você sentia um preconceito não exatamente quanto à formação, e sim pela falta da fluência do idioma. Sim. Eles falavam isso para mim. Eles duvidavam da minha formação porque eu não sabia o inglês. E eles não entendiam como um cirurgião bucomaxilo não sabia falar inglês. Então, você chegou lá como um assistente de dentista, e como foi esse processo para se tornar um dentista lá? Certo. Eu cheguei como assistente de dentista, trabalhei por muitos anos como assistente de dentista. Por quê?
Infelizmente, na minha época, não existiam empresas que davam esse suporte, né, como o Brazucas no Board, hoje em dia, né, que dá esse suporte da mentoria. Então, na minha época, eu tive que ir atrás por conta própria. Fui estudar através de grupos de Facebook, como é que fazia o processo de reabilitação. Eu não tinha noção nenhuma, né? Então, isso me custou muito tempo, né, para poder descobrir que eu precisava passar num dental board, né? Eu precisava ir para uma universidade, né, e depois fazer todos os outros processos para a revalidação. O que é esse dental board? O dental board hoje se chama INBDE, NBD. International Dental Exam, alguma coisa assim. Basicamente, eu gosto de fazer essa apologia, é como se fosse uma OAB. Todos os cursos da área da saúde, quando você se forma, você tem que fazer uma OAB no final, igual aqui os advogados, para ser advogado de proeficiência. Então, o enfermeiro, o dentista, o médico, assim que se forma lá, ele precisa fazer esse board, né? Ele precisa mostrar que ele é proeficiente depois da universidade. Mas esse board é uma prova só teórica. É uma prova só teórica. No caso dos estrangeiros, você faz antes de entrar na faculdade. Olha. Por quê? Porque você já é considerado formado. Entendeu? Então, se você já é formado, você deve fazer primeiro o board e depois aplicar para uma universidade. Mas na universidade você vai fazer as disciplinas que você não teve no Brasil? Ou você começa tudo de novo? Isso depende. Nós temos dois processos quando nós falamos sobre full license, a licença total. Nós temos dois processos. Um que é o IDP, International Dental Program, o que seria isso? Você vai entrar no terceiro ano de uma universidade de odontologia, de graduação, e você vai estudar o terceiro e o quarto ano com eles, e você vai ter essas matérias, você vai ver matéria, você vai ter um pré-clínico de 1 ano, e você vai tocar nos pacientes só durante o último ano. No meu caso, eu não fiz o IDP, eu fiz a residência. Eu fiz uma residência de clínica geral, que se chama AEGD. 2 anos que você precisa ter. E no meu caso, eu não tive matérias. Eu tinha discussões de casos clínicos, apresentações de revisões de literatura, de trabalhos, mas não tinha uma classe de aula, né, de alguma matéria específica como se tem em um programa de International Dental Program. Ah, entendi. Então são dois caminhos diferentes. 2 caminhos diferentes. Aí você me pergunta qual é a diferença, né, prática disso. A diferença é que quem faz o IDP, ou o IDP, ele vai poder trabalhar assim que se formar nos 50 estados. Isso. Quem faz o AEGD, quando se forma, só pode trabalhar em 13 estados e 3 anos depois você pode trabalhar na Califórnia e 5 anos depois você pode trabalhar em todos os estados, menos Delaware. Que interessante. É bem descentralizado lá, Sim. Então, né? Assim como outras coisas que funcionam lá. Então, deixa eu entender. Chegaste lá sem falar nada em inglês, só the book is on the table, né? Correto. Chegou trabalhando como assistente de dentista. Sim. Nesse meio tempo, sem inglês, assistente de dentista, fez o board. Fiz o board, correto. Aí estudei, eu já vim fazer na época do Covid o board, né, que eu tive tempo para estudar. Aí estudei como é que funciona esse board, é mais ou menos umas 500 questões divididas em 2 dias. Você vai ao Prometric, que é um centro, você faz a prova em um computador, né, mas é tudo monitorado, tem várias câmeras, você é revistado e você faz nesse computador. Você tem umas sessões de 100 questões. A cada 100 questões você dá um break de 15 minutos,
né, e volta. Sobre todas as áreas da odontologia? Hoje antes do Covid, vamos dizer assim, 2019, mais ou menos início de 2020, existia o NBDE, não era integrado. Era o NBDE parte 1 e parte 2. O que significa o parte 1? O parte 1 constava aquelas matérias básicas como química, até física, uma parte tinha, bioquímica, sabe? Umas matérias básicas. Então, tanto que as pessoas falhavam muito aí. Porque quem está revalidando, a maioria das vezes, são pessoas que já estão no mercado há muito tempo. E no meu caso, por exemplo, eu vi isso há 20 anos atrás ou muito mais, né? Então, e a parte 2 do NBDE 2 era a parte clínica, que sim, são todas as matérias, como você perguntou. É prótese, endo, mas ainda cirurgia. Assim, só teórica. Não há uma prova, um teste, um exame prático com pacientes. Nesse momento, não. Você faz o NBDE somente teórico, que são 500 questões hoje. Hoje, como eu falei, é o INBDE, que é o Integrated, é integrado. Eles tiraram essa parte de parte 1 da básica, da ciência básica, e colocaram mais o prático, porque eles viram que muitas pessoas que estavam passando ali de primeira, que se davam bem, eram aquelas pessoas que eles não queriam, que não eram as pessoas que eram práticas, já tinham a vivência. Entendi. Então eles precisavam mudar o perfil. Quando eles mudaram para o INBDE, eles colocaram mais a parte 2, mais prática, mais prótese, endo, direta, né? Pério. São casos clínicos. A prova hoje em dia é um caso clínico, com várias questões sobre aquele caso clínico, que é justamente o profissional que os Estados Unidos quer. Mas e na correção, eu imagino que além de você acertar o caso clínico, resolver o caso clínico, eles corrigem também a tua redação, a tua escrita na língua nativa deles. Na verdade, não existe uma redação. Todas são de marcar. Ah, sim. Sim, mas eles avaliam a sua interpretação do caso. Entendi. Porque eles fazem... Depende disso para acertar a questão. Isso, eles fazem de uma forma as perguntas que eles conseguem te avaliar. O quanto você decorou e o quanto você sabe realmente aquela matéria para entender aquele caso. Legal, tu saíste formado, mas esse meu amigo Jordano aqui, que tá cursando, qual semestre você tá, Jordano? Tô no quinto. Tá no 5º semestre, se ele quiser fazer o 6º semestre ou quiser concluir a graduação dele lá, é possível, é vantajoso ou é melhor ele formar primeiro aqui? Sem dúvida é melhor ele formar. Né? Aqui, primeiro. Por quê? É muito mais barato no Brasil. Né? A odontologia nos Estados Unidos... Jordano é milionário. Aí tudo bem. Mas se você for pedir um processo de transferência, eles vão pedir as mesmas provas que eles pediriam para a pessoa que está iniciando. Sim. Né? Então você vai fazer um vestibular lá, e não seria interessante. Né? E talvez eles colocariam você para start over, começar de do novo, zero. ou do basicão lá. Né? Que ele pode dizer que não é equiparado às matérias. Né? Falando em equiparação, o primeiro passo para a revalidação é a documentação. Sim. Então, o que é isso? Você vai você vai traduzir o seu papel, você vai se formar, você vai pegar o seu histórico escolar, você vai pegar o seu diploma, você vai enviar para uma empresa de tradução juramentada, que eles chamam lá, existem algumas certificações. A mais famosa é a ATA, ATA Member. Tem que ter esse selo. Várias empresas fazem isso, até aqui no Brasil também faz. Você manda aí esses documentos, eles traduzem nesse padrão. Depois que você traduziu, você precisa equiparar. Sim. Porque aqui o nosso sistema brasileiro é feito as notas de 1 a 10, correto? Lá não. É A, B, C, D.
né? Então, ele precisa equiparar. Então, numa matéria que você tirou 8, ele precisa entender o que é um 8. É um B, B+. Então, existem duas empresas, uma que se chama SCE, que é a mais utilizada, e existe uma chamada WES. Que ela faz só a equiparação. Ela só faz a equiparação. Você vai mandar essa documentação, você vai pagar, óbvio, e ela vai equiparar para poder uma universidade e o próprio Dental Board aceitar que você faça a prova. Sim. E aí também nessa equiparação existe um processo chamado GPA. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Nos Estados Unidos, é como se fosse uma média geral depois. Ele pega todo o teu histórico e com base no teu histórico ele faz uma média e ele te dá um GPA, que é o GPA. Esse GPA ele vai de 0 a 4. Então, você vai muito escutar nos Estados Unidos de perguntarem para você qual é o seu GPA. Né? Então, se for mais próximo de 4, significa que você foi muito bem na faculdade. E essa equiparação também vai lhe dar uma nota final de GPA. Entendi. Que pesa muito também. Muito, vai pesar muito na sua... É o equivalente caso você queira exercer hoje a odontologia na Europa. Na Europa você tem que fazer um apostilamento, que é o apostilamento de AIA, né? Então você tem que pegar, mas isso é feito no cartório aqui mesmo, no Pará, por exemplo. Sim. Tem um cartório único que faz e você obviamente paga por isso, são valores... é caro, né? Porque você tem que apostilar, Certo. né? Cada documento seu, desde o seu RG até o seu histórico, para poder aplicar alguma coisa na Europa. Interessante, É mais ou menos, mais ou menos isso. Você não precisa fazer essa parte documental de RG. Nesse princípio, não. Você necessita só fazer o seu diploma e o seu transcript, que é o histórico escolar, né, que é chamado transcript. Você manda para lá e você tem que ser membro da ATA e depois vai ser aceito pelo SEUS. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo seria o board. E hoje você está completamente estabilizado. Onde você trabalha lá hoje? Hoje eu trabalho em Rochester, né? Mas se Deus quiser, em 3 meses eu estou mudando para a Flórida. Ah, olha. Isso. Eu estou indo... Tá fugindo do frio, não? Estamos fugindo do frio. Em Rochester, para você ter uma noção, há mais ou menos 2 semanas atrás estavam menos 31 graus Celsius. Muito frio. Eu acompanho alguns perrengues teus na rede social, tirando neve do carro e ficando preso em casa. E aí vai minha próxima pergunta. Qual foi a pior e a melhor parte, digamos assim, dessa adaptação? Dessa fase de adaptação, esquecendo um pouquinho de odontologia e transformando o Brasil nos Estados Unidos como a tua casa? Muito interessante sua pergunta. A pior, como eu falei, foi a questão de adaptação à cultura, né? Eu vejo assim, e ser aceito, né, como pessoa, né? Porque o americano, ele tem um pouquinho de preconceito com os latinos, né? Apesar de brasileiros, pela lei dos Estados Unidos, não são considerados latinos. Não? Não, isso é um erro. Existiu uma lei em 99 que foi feito um censo e eles criaram uma lei dizendo que os únicos que são hispânicos são aqueles que falam espanhol. Isso é errado. Latinos são aqueles que falam espanhol. Então, brasileiro é considerado... South America. América do Sul. Entendeu? Então, num censo você vai marcar lá que você é da... Você não é latino, você é sul-americano. Que tá errado. Ele só considera o latino quem é hispânico, quem fala espanhol. Isso tem alguma vantagem ou desvantagem? Não, porque... No cotidiano. Porque fisicamente, como eu estava falando, o que me... Todo mundo reconhece. Que reconhece e acha que você sabe que você é latino. Eles vão te olhar como um hispânico.
né? Então vão te julgar. Pelas aparências. Pelas aparências. Essa foi, eu diria que foi a parte ruim, assim, do preconceito inicial, né? De me colocar, né? E a parte boa foi a minha família, né? Que eu construí lá, né? Eu casei lá, eu tive filhos lá. Então, a parte boa dos Estados Unidos, para mim, sempre será a minha família que eu construí, né? Então, você ainda considera melhor, entre muitas aspas aí, com muitas variações, construir uma família lá do que aqui? Estou Sim. falando, claro, de uma forma geral. Sim. Eu vou te responder assim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não estava 100% que eu queria estar lá. Imagino. Tá? Isso. Porque foi uma mudança muito drástica para mim. Eu estava trabalhando aqui como cirurgião bucomaxilo, eu estava no auge da minha profissão aqui no Brasil, estava fazendo aquilo que eu amo e repentinamente eu tive que ir embora para os Estados Unidos para trabalhar como assistente de dentista. Então foi uma mudança muito grande. Aí a minha filha nasceu, a Sophie, a primeira, e eu vim ao Brasil quando ela tinha 3 meses a primeira vez, foi tranquilo, mas eu ainda ficava com aquele sentimento, será mesmo que é para eu voltar para os Estados Unidos ou não? Aí quando ela fez 2 anos, nós viemos para cá e fizemos o aniversário dela aqui, e eu fui para a Praça da República e fui assaltado. Não, Meu mentira. Levaram o meu iPhone. Então, isso, naquele momento, a partir daquele momento, eu disse, Foi o assalto na Praça da República que Isso. fez você ter a certeza que eu os não Estados queria. Unidos Era o meu local. teu local. Era o meu local. Os Estados Unidos, ele não é perfeito, né? Nós estamos vendo a guerra agora, passamos por outras coisas, mas eu me sinto muito mais seguro lá do que aqui, né? Porque aqui eu posso contar todos os dedos da minha mão que eu já fui assaltado. Eu já fui assaltado, inclusive, dentro de um consultório aqui. Eu estava dentro de um consultório atendendo e um ladrão entrou, colocou todos os pacientes no chão. Graças a Deus eu não estava operando, eu estava só consultando. Que isso, para acontecer nos Estados Unidos, é muito raro. Meu Deus. Né? Rochester fica a quanto tempo de Nova York? Rochester, ela fica no Da estado capital. de Nova York. Da capital, eu digo. Né? A capital não é New York City. A capital é Albany. Sim. Isso é muito interessante nos Estados Unidos, que as capitais não são as que a gente acha que são, né? Que elas são... Acabei de aprender. Isso, você preste atenção nisso. Todo mundo pensa que a capital de New Jersey é Newark, que é maior, mas não é. São igual Nova York, você achava que era New York City, Sim. né? Não. Albany, é perto de Albany, mas é mais ou menos 5 horas de New York City. Rochester, ela fica do outro lado, a gente chama de Western Side, próximo de Upside New York. Tá. Close. Nós estamos a 1 hora do Canadá. A 1 hora. Ah, entendi. A 1 hora Agora, geograficamente, Isso. eu já me Niagara Falls, né? Você sabe, as cataratas de Niagara, nós estamos a 1 hora de lá, a 2 horas e meia de Toronto. Frio pra caramba. Muito frio, muita Eu neve. gosto muito de frio, eu acho muito bacana, mas obviamente não tive a experiência de ficar tanto tempo assim lá, né? Eu também gosto do frio, mas o que leva a gente aí à Flórida agora é que os nossos filhos. Doutor, você estava falando da resistência lá, do pessoal. Foi só dos profissionais ou também foi dos pacientes, essa resistência? Excelente. Excelente pergunta. Eu já tive paciente que me perguntou, vários pacientes que me perguntaram assim, você é dentista? E eu tive que responder que eu era double dentist, né? Que eu era 2 vezes dentista, porque eu era dentista from Brazil e eu era dentista nos Estados Unidos também, né? Para tentar quebrar esse preconceito. E sempre quebrava? Que eu me lembre, eu tive uma paciente só que eu tive um problema com isso. Ela perguntou se eu era dentista e eu falei mais ou menos isso. E eu acredito que ela não entendeu, que ela não estava prestando atenção.
e ela perguntou quantos anos eu estava ali naquele local. Eu falei assim, é uma clínica que eu tinha acabado de começar. Eu falei, eu estou há 6 meses, mais ou menos. Ela levantou e disse, eu não quero ser vista por você. Olha só. Não quero ser vista por você. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu saí da sala. Aí nesse momento foi interessante que a higienista chamou ela e disse, não, o Dr. Costa tem muito mais de 10 anos, 15 anos de formado. Ele é do Brasil, ele já era de lá, ele é cirurgião. E ele é o único cirurgião que pode lhe ajudar aqui, que não tem mais cirurgião nessa clínica. Então, não existe outra pessoa. Era para fazer implante nela. Aí ela voltou, pediu desculpas, disse que entendeu o processo. Era uma senhorinha. Eu acredito que ela não escutou direito, né? Mas sim, eu acho que foi o único momento que eu... E para a geração dela também, eu acredito que seja até de certa forma compreensível, Sim, né? sim. É como se aqui um americano aparecesse para atender alguém e seria natural saber se de fato ele é dentista regularizado no Brasil ou não. Verdade. Aliás, é mais fácil regularizar de lá para cá ou daqui para lá? Eu acredito que de lá para cá. Também. Eu acredito que de lá para cá, porque aqui, por exemplo, para médicos tem só uma prova, revalida. Para os Estados Unidos, não, lembra? Mas para odonto tem o revalida? Eu nem sei, eu acredito que... Tá aí, fica uma dúvida aí para os nossos espectadores. Isso, não sei se existe um revalida. Escrevam aí no comentário. Isso, existe o revalida ou não para odontologia. Eu confesso que eu não sei. Mas nos Estados Unidos, os passos seriam a documentação, o board, a faculdade 2 anos, e depois existem dependendo de onde você quer ir, se você quer ir fora de Nova York, você precisa fazer uma prova chamada ADEX, que é a prova que você estava me perguntando no início, de prática. Sim. Antigamente, essa prova ela era feita em pacientes. O que consta essa prova? Você tem que fazer um preparo anterior de cerâmica. Geralmente é o número 8 para a gente lá, que aqui é o número 11, né? Então, você faz um preparo de cerâmica, você faz uma endo no número 9, que aqui é o 21, né? E você faz um preparo no molar número 3 aqui, que é o 26. Você faz um preparo de metalocerâmica e você faz um preparo no pré-molar. Então é só reabilitação praticamente. E você faz endo, e essa é a primeira fase. E você tem pério também. Você tem a parte de pério, que você tem que fazer a curetagem. Ele dá o quadrante, você tem que fazer limpeza profunda. É assim que fala aqui também, né? Sim. É uma raspagem em campo aberto. Raspagem em campo aberto. Isso. Você precisa fazer. E também tem as restaurações. Você precisa fazer 2 restaurações. Uma posterior e inferior e uma anterior. Uma classe 2 e uma classe 3. Essa é a prova. Antigamente era feita em paciente. Por que parou? Porque os pacientes começaram a cobrar para fazer isso. Então chegou já de doutor ter que pagar $10 mil para levar o paciente. Meu Deus. Mesmo que ele precisasse fazer, ele queria receber o dinheiro porque ele sabia que ele estava fazendo uma prova. E é beneficiar. E era beneficiar o dentista. Isso equivale muito, isso existe muito lá para teste de novos produtos, principalmente cosméticos, essas coisas as pessoas recebem para ser uma cobaia. Isso. Hoje em dia essa prova, o ADEX, ela é feita num manequim. Um manequim especial para isso, muito bom. Eu acabei fazendo na minha época, graças a Deus, em um manequim, que foi muito melhor. Pagar 10 mil. Não, são 2 dias de prova, são dias tensos. Isso eu ia perguntar, são tensos? Eles ficam em cima e pressão? Não é questão de ficar em cima, é porque é cara a prova e você... sim. Você vai ter um gasto mais ou menos de $5 mil para fazer essa prova. Então, você precisa passar. Se você não passar, você tem que pagar mais uma taxa. Você não paga os 5 mil, mas você paga
mais ou menos $1.000. Perfeito. Né? E você ali numa situação de acadêmico, né, que você ainda não está ganhando, $5.000 é muito dinheiro. Né? E essa prova é para quem quer trabalhar fora de Nova York. Quem quer trabalhar em Nova York, você precisa fazer mais um ano de residência, que se chama PGY. Esse PGY é um ano de residência onde a faculdade vai pagar por você. Você já é dentista nos Estados Unidos, você vai receber um valor, um stipend, né, uma bolsa para acomodar você, para você aceitar um contrato, é um emprego já. Você trabalha para a universidade, essa bolsa ela vem do governo, geralmente essas especializações acontecem em hospitais que têm acordo com o governo, que aceitam Medicaid e Medicare. É uma forma de o governo falar para o hospital, você vai aceitar o Medicaid e Medicare porque eu vou pagar o profissional para você. Perfeito. Para ser mais fácil. Falando em pagar, acho que o Jordano tem algumas perguntas sobre lucros aí para você de odontologia. Eu gostaria de saber qual a área assim, das especialidades que são mais bem remuneradas lá nos Estados Unidos. Dentro da odontologia, sem dúvida, é a oromaxillofacial surgeon, como eu falei no início, a cirurgia bucomaxilofacial. Para você ter uma noção, um bucomaxilo, se ele trabalhar para uma pessoa, ele não tem o office dele, ou a clínica, ele vai ganhar em torno de $1 milhão. Né? Agora, por ano. Por ano. Todos os valores nos Estados Unidos são por ano. Tá? Então, ele vai ganhar uma média de $1 milhão. Se ele trabalhar na clínica própria dele, ele vai para 5 milhões brincando aí. Né? Eu acho que eu tô com meu passaporte aqui no bolso já. Pério, senhor doutor, você é periodontista? Pério é outro que ganha muito bem lá. Um periodontista vai ganhar mais ou menos uns $800 mil ao ano. Já tô feliz. Tá bom, né? Já tô feliz. Acho que dá para fazer alguma coisinha. Dá para brincar um pouquinho lá. Dá para ir para Disney. Isso, aí vem o pério, a prótese e orto vai equiparar ali mais ou menos em 600 mil, mais ou menos. Isso antigamente era média. Orto, né? Antigamente a orto era ali nos inícios dos anos 2000, muitos ortodontistas foram para lá, sim, montaram clínicas, devem obviamente estar lá ainda e ganhavam bem, mas a Buco realmente... E você trabalha num hospital com aquelas grandes cirurgias de traumas e tudo mais, ou só implantes? Isso é interessante. Não posso trabalhar no hospital. Eu sou cirurgião no Brasil. Nos Estados Unidos eu já validei para ser clínico geral. Eu não trago a minha especialidade. Eu trago o conhecimento. A minha licença é licença de dentista geral, como se eu tivesse formado na faculdade. Então você não faz só cirurgias lá? Não, eu faço tudo agora. Eu faço endo, faço prótese, faço cirurgia. Sério? Na minha cabeça você só fazia cirurgia porque eu conheço a tua paixão pela cirurgia bucomaxilofacial. Sim, isso é verdade. Eu amo a cirurgia, mas tem um detalhe. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu mudei a minha cabeça. Por quê? Primeiro, o paciente nos Estados Unidos, ele não quer saber, de uma forma geral, se você é pério, se você é orto, se você é cirurgião maxilofacial. Ele quer saber se você aceita o seguro de saúde dele. E ele não quer sair dali. Ele quer ver você como um todo. Generalista. A faculdade que eu fiz, de IGD, ela é uma especialização. Os Estados Unidos considera a clínica geral como uma especialização. Por que ela foi criada? Ela foi criada porque os alunos que se formam nos Estados Unidos, eles não têm um contato como nós temos aqui com o paciente. Eles basicamente vão tocar no paciente no final do curso. Sim. Não tem a vivência. Eles saem da faculdade ainda demandando tocar, aprender muito mais. Então, os Estados Unidos criou uma especialização chamada clínica geral, para esses alunos irem para lá, se aperfeiçoarem como clínicos, porque muita gente não quer ser especialista.
que é ser só clínico e fazer tudo. Até porque a remuneração já é excelente Isso. e vamos dizer que os riscos com anestesias e recuperações e cicatrizações sejam um pouco bem menores. Bem na verdade. menores. Mas quando pintam siso, eu sei que você adora, né? Não, eu com certeza. como generalista, existe um termo lá que é Super GP, Super General Practice, que é esse o termo que eu me classifico. Eu faço tudo. Eu faço implante, eu faço cirurgia, qualquer cirurgia, parte de pério, parte de laser, eu faço próteses bem movíveis, totais, over implant, eu faço restaurações. Eu só não faço limpeza porque nos Estados Unidos vocês sabem que nós Quem temos faz a o higienista. higienista. Né? Mas se precisar fazer, eu faria, com certeza. Mas você construiu o teu consultório próprio lá? Não. Você Hoje trabalha para os outros. Isso, hoje eu trabalho para os outros. Né? Nós temos um projeto de abrir a nossa clínica na Flórida. A Stacy também está no mesmo ramo. Sim, faz tudo que você fez. Ela faz tudo também. Ela é generalista. Por quê? Para eu ser cirurgião lá, eu teria que fazer, depois de tudo que eu já fiz, eu tenho que fazer mais 4 anos de universidade. Eu tenho que começar do zero. Né? Então, para poder entrar num hospital e tratar um trauma. Tratar o trauma. Eu posso trabalhar num hospital como se fosse uma odontologia hospitalar. Existem dentistas nos hospitais lá? Existem. Que visitam os leitos além da unidade de terapia intensiva? Não, que visitam um leito não, só se há necessidade. Não, a odontologia hospitalar que ela vai fazer esse acompanhamento preventivo. Lá não existe. É só consertivo, né? Ele vai, se tiver um problema dentro de um leito, eles vão chamar. Que geralmente esse programa é chamado GPR. Você está habilitado para fazer isso se quiser. O dentista formado, qualquer dentista, ele pode ir para lá, né? Dependendo do contrato que ele tem com o hospital, ele pode trabalhar. Ele vai atender um pequeno trauma, vai fazer uma sutura, né? Ele vai reencaminhar, encaminhar se for um problema maior para o cirurgião maxilofacial, ou encaminhar para uma endo, quando o paciente chega com dor. Né? Esse é o perfil desse profissional que trabalha dentro do hospital. Doutor, voltando para a questão do board, né? Cara, são 500 questões. O teu conhecimento como cirurgião bucomaxilofacial pesou positivamente ou não teve um peso assim na hora de fazer a prova de 500 questões? Uma boa pergunta. Sim, para a área cirúrgica, a área bipério também, que eu sempre gostei, sim, pesou. O teu conhecimento prático, hoje em dia, é o que você necessita para fazer o dental board. Que, como eu falei, hoje a prova ela é mais prática. É um caso clínico. Você vai ter um caso clínico e você vai ter umas questões relacionadas a isso. O que vai perguntar sobre qual era a prótese, como é que você faria um sealer de um canal, uma obturação de um canal. É mais ou menos assim. Né? E as pessoas pensam que a prova do board é difícil, mas, a meu ver, não é. É o que nós sabemos já. Óbvio que você precisa estudar para entender o sistema americano. Sim. Né? Mas um bom aluno que é recém-formado, que fez um pouquinho de tudo, talvez até consiga fazer essa prova com sucesso. Com certeza. Eu acredito que em 3 meses você consegue estudar para o board, né? E se preparar. Se você estudar todos os dias, ter um schedule, uma agenda de estudo, mais ou menos de 3 a 5 horas por dia ali, você consegue em 3 meses passar tranquilo. Como foi o teu preparo? Então, o meu preparo foi na época mais ou menos do Covid, eu estava tranquilo, eu consegui estudar 5 meses. Eu me coloquei 5 meses estudando todos os dias, pelo menos 4 horas por dia. Aos finais de semana eu fiquei estudando também. Mas eu tinha medo. Né? Eu acho que eu estudei mais do que eu necessitava. Porque eu não tive, como eu falei no início, eu não tive apoio de ninguém. Eu estudei por conta própria. Eu não fui direcionado.
Hoje em dia, como eu falei, existem empresas como a Brazucas no board, que eles vão te direcionar, eles vão dizer, olha, tá aqui, ó, é isso aqui que você precisa estudar. Eu não, Tá mastigadinho já. eu lia todo o livro, entendeu? E não é todo livro que cai. São algumas páginas daquele livro que vão cair. Hoje em dia, essas empresas, elas vão te colocar, ó, estuda só essa página aqui, é isso que vai cair. Estuda isso aqui. Entendeu? Então, para mim, eu estudei 5 meses, muito pesado, né, porque eu estava com medo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, Rubem, já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, o atual, sem falar exatamente de política, não é a ideia, não é o tom, mas o atual governo americano, ele não cria nenhum obstáculo para que os sul-americanos, já que nós não somos latinos, façam essa prova e em 3 meses residam lá? Eles facilitam ou eles, de alguma forma, não criam empecilhos? Então, existem os dois braços, né? Existe uma coisa que é a revalidação. Se você for falar sobre a revalidação, não, nada vai implicar, porque, né, você estando apto aos seus documentos a fazer aquela prova, você vai fazer. Dependendo de onde você é. Outra coisa é morar lá. Outra coisa é a legalidade. Existem quando você for decidir revalidar o seu processo, você tem que pensar em 2 coisas. O processo de revalidação em si, profissional, e a outra, a parte migratória, a parte de visto. Né? Não é porque você é dentista e você passou na prova que você vai poder automaticamente morar nos Estados Unidos. É isso que eu estava pensando. Né? Que é isso que muita gente pensa. Né? Muitas pessoas até me ligam e perguntam assim, eu posso ser seu dental assistant aí? Eu falei, com certeza, será um prazer mas você é legal para trabalhar nos Estados Unidos? Isso é outra coisa. Você tem um green card, né? Você tem um cartão verde, que é o que te habilita a trabalhar nos Estados Unidos, aí a pessoa não entende isso. Então, existe um processo imigratório, que geralmente esse processo é feito por um advogado de imigração, né, que ele vai estudar... É um outro processo. Que é uma outra coisa paralelo a isso. Né? Antes, já que você perguntou dessa atual, né, não falando de política, antigamente eu até indicava para que as pessoas fizessem o board e tentassem entrar numa faculdade e aplicasse para o visto chamado F1, que é um visto de estudante. Você vai só para a universidade, você vai só para estudar. Quando você se forma, você tem um certificado, um diploma de formado como dentista. E os Estados Unidos precisa de você. Então, ele vai, nesse momento, depois de formado, aplicar para o Green Card. Então, você já tem o embasamento. Os Estados Unidos já conhecem você, correto? Então, é muito mais fácil. No seu caso, ainda facilitou mais ser casado com uma americana ou não tem nada a ver? Com certeza, facilitou esse outro lado. Né? O meu processo imigratório foi muito mais fácil. E com 3 filhos americanos. Isso, eu não tive dor de cabeça com essa parte migratória. Né? Eu tive dor de cabeça com a parte da revalidação, né? Que foi muito. Né? Então, hoje em dia, eu estava conversando com um amigo meu, que está nesse processo aqui em Altamira, ele falou justamente isso. A parte que eu tive dificuldade, para ele foi muito fácil, porque ele foi pelo Brazucas no board, a empresa facilitou tudo, a mentoria para ele, facilitou para passar na prova, e ele passou lá em 4 meses, ele estava passado. Mas agora ele precisa do Green Card, que é a parte que ele está sofrendo. A única forma de trabalhar nos Estados Unidos é o Green Card. É a única forma de trabalhar permanente. Tem o chamado passaporte vermelho, que são os europeus, que não precisam de visto para entrar lá. Entrar lá, você precisa... Não pode trabalhar. Não, a única forma é o Green Card, ou você pode ter também uma autorização de trabalho. Você, como eu havia falado antes, eu indicava isso antes para aplicar, mas hoje, com o cenário atual,
Eu não indico mais você ir para o F1, porque não é garantia mais, é nesse atual governo, né? Então, eu oriento a que vocês façam esse processo do Green Card paralelo ao da revalidação. Maravilha. Que vai te dar base. Você passando no board, você aplica para o Green Card dizendo, olha, eu passei no board, eu posso ser dentista. Para você ter uma noção, vocês têm noção de quantas faculdades de odontologia tem no Brasil? Mais de 400? Deixa eu ver. Quantas você acha, professor? Olha, faculdade de odontologia no Brasil, eu acredito que umas 10 mil faculdades. Não, já é muito. São 716, eu consultei no MEC semana passada. Dentro dessas, tem faculdades que têm 240 alunos por vestibular, tem faculdades que têm mais. E você sabe quantas faculdades de odontologia tem em Belém hoje e Ananindeua? Mais ou menos umas 12, 15, Exatamente, mais ou menos aí, umas né? 12 Isso, eu faculdades. pesquisei também isso no site do MEC, você consegue pesquisar por estado, por tudo. Impressionante, né? Muito. Agora, você sabe quantos tem nos Estados Unidos? Quantos você diria? Aqui 700 50. e pouco. 50. 78. 78. 78 faculdades Incrível. em todo os Estados Unidos. Incrível. Mas por quê? Assim, o americano não procura muito essa profissão, não é uma profissão muito requisitada, porque se ganha muito bem, Não. você já falou. Sim, muito. Né? Ou porque o MEC de lá, digamos assim, é mais duro no sentido da abertura, da autorização de abertura de cursos. Eu acredito que essa segunda opção que você falou é a primeira, né? Que lá existe sim um consenso, o MEC de lá faz um estudo, uma pesquisa que não pode se abrir mais faculdades, senão vai prejudicar o trabalho. Os Estados Unidos, ele preserva a qualidade. Tanto que no manual de revalidação, ele explica para o dentista estrangeiro, você precisa revalidar para que eu mantenha um padrão de qualidade. Porque se eu deixar você vir de lá do seu país, eu não sei se a sua qualidade é a mesma do meu país. Entendeu? Perfeito. Então, Estão corretos, né? Isso, correto. Por isso que é necessário. Hoje eu entendo. No princípio eu não entendia. Eu disse, mas por quê? Eu já casei com uma americana, eu tenho uma legalidade green card, eu sou dentista há um tempo no Brasil, tenho especialidade, né? Por que eu já não posso trabalhar? Hoje em dia eu entendo. Eu preciso entender qual é o padrão de qualidade que eles gostam, que não é o mesmo do Brasil. Com certeza. Eu que não estou falando que o Brasil está errado, não, mas que eles gostam daquela forma. Né? Ou como outros países, a Índia tem muito indiano, Sim. muito árabe que vão para lá, e eles precisam unificar para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Né? Então, e com relação ao valor, sim, é muito cara a faculdade de odontologia. Né? E nos Estados Unidos, eu não diria nem a questão do valor, mas a questão cultural. Hoje, com $60 mil, você vive muito bem nos Estados Unidos, anuais. Então, a criança ali, ela começa a perceber isso. O meu vizinho, por mais o meu filho, por exemplo, que sou eu e a minha esposa dentista, ela pode pensar assim, meus filhos, o meu vizinho que é pedreiro, ele tem o mesmo carro que o meu pai e ele mora no mesmo condomínio que eu. Existe isso, é muito capaz. Né? Então ela fala, por que eu não posso ser pedreiro? Entendi. Entendeu? Então, Já que custaria muito menos ser Muito pedreiro do que menos. ser cirurgião dentista. E custa não em valor, em esforço. Em esforço. Em esforço. Em Então- todos os sentidos. Não sei. Então, para mim, o maior desafio para quem tem um filho nos Estados Unidos é esse, saber educar para ir para uma universidade. Porque eles conseguem ver que qualquer outro emprego, né, que não precisa de uma universidade superior, eles vão conseguir ter o carro, né, vão conseguir ter a casa. Né. Eu sempre brinco, o carro da minha dental assistant, da minha assistente dentista, é um Suburban. Vocês sabem qual é? Aquele grandão Grandão da da Chevrolet. Chevrolet, de 8 lugares. E isso é muito bacana. Quando eu falo para as minhas dental assistant lá,
eu falo assim, vocês sabiam que uma dental assistant no Brasil talvez nunca vá nem tocar num carro para lavar, porque não é comum, né? Isso é verdade. É verdade. E elas ficam assustadas. Como assim? Eles andam como lá? Elas me perguntam. Eu falo, de ônibus, né? De ônibus, tem um ônibus. Transporte público e é uma vida inteira, ainda que trabalhe 30 anos no mesmo consultório, ainda usam transporte público. Justamente. E nunca sairão dessa vida, infelizmente. Infelizmente. E é muito legal ver isso, que minhas assistentes nos Estados Unidos, elas podem ter o mesmo carro que eu, elas podem ir para o mesmo restaurante que eu, elas podem fazer as mesmas viagens que eu, porque tem esse poder aquisitivo, né, deles de viver. Então, é isso, por isso que eles não fazem, né, tanto, por isso que não tem tanta universidade, porque não há procura, né, de um lado também, por causa dessa cultura. Sensacional. Acho que a gente começou com o pé direito a edição de 2026, né, Jordano? Começamos com o pé direito. Quanto aprendizado. Rubem, legal. A gente queria te agradecer, não é? Muito. Eu acho que foi uma sorte, a gente comentava antes de você chegar, que foi uma sorte ter te encontrado aqui, né? Há muitos anos eu não te via e você está passando rapidamente aqui pela sua terra, né? Pela nossa terra. E foi uma sorte, uma coincidência muito grande. Foi um prazer te ver. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Parabéns pela trajetória. Eu já era um fã como professor que a gente foi juntos anos atrás. E agora me torno mais fã ainda da tua trajetória. Um abraço à família inteira. Muito obrigado, professor. Bom, e Jordano também tem algumas palavras. Dr. Rubem, pois muito obrigado aí pelo seu tempo, satisfação total. Obrigado por compartilhar, né, suas aventuras e os desafios, né, que o senhor viveu lá. Acredito que essa entrevista vai abrir não só os olhos de muita gente, mas a mente, né, de muitas pessoas que pensam, né, em ter uma carreira internacional, né. Dr. Rubem, muito obrigado, viu? Satisfação. Muito obrigado, professor Rodolfo, obrigado, Jordano. Obrigado à Universidade Unifamaz, obrigado ao Papo de Dentista e à Labo Dental, mais uma vez, né, por ter colocado a gente aqui para falar desse papo que eu gosto, né? É uma honra estar aqui, é muito legal estar compartilhando isso com vocês, com todos vocês, né? Se vocês tiverem a intenção de imigrar para os Estados Unidos, vocês podem contar comigo também. E como eu falei, existe uma empresa chamada Brazucas no Board, vocês podem pesquisar no Instagram, né? Eles fazem todo esse processo de imigração, processo de estudo, mentoria, né? Que facilita a vida de vocês, né? E contem comigo no que eu puder ajudar, e eu espero que a gente possa ter plantado um pouquinho da semente aí para algumas pessoas que estão interessadas a mudar de vida, né? E para uma odontologia valorizada. Não que aqui no Brasil seja ruim, não, é maravilhoso. Eu estou aqui em Belém, eu estou sentindo muita saudade quando eu trabalhava aqui como dentista. Hoje eu atendi uma paciente num consultório lá, muito legal. A odontologia do Brasil, de Belém em si é muito boa, mas eu estou feliz nos Estados Unidos, né, sendo valorizado. Né? E acho que a palavra que define essa entrevista é valorização. A valorização da odontologia em um aspecto diferente, numa cultura diferente, Sim. Numa educação diferente, né? E a gente vê que dá certo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Não esqueçam de compartilhar, deixar o like e se inscrever. Até a próxima, gente. Até a próxima. Bye, bye. Um abraço. Tchau, tchau.